Bom dia, meu sétimo ano A, sétimo ano B, tudo bom com vocês, meus amores? A tia espera que sim, que estejam todos com muita saúde, né? Com muita saudade da nossa escola, dos nossos amigos, né? De retornar aí às nossas atividades normais, mas dentro do possível iremos aí permanecer nas nossas aulas virtuais, né? Até a gente ter segurança para poder retornar às nossas atividades normais. Bom, meus amores, dando aí continuidade à nossa matéria do terceiro bimestre, tá? Nós hoje vamos falar do nosso capítulo 10, ok? O capítulo 10 fala aí sobre a região Nordeste. Nós vamos falar sobre os aspectos naturais e as sub-regiões, ou seja, algumas divisões, né, regionalizações que existem aí dentro, né, do território nordestino, ok, meus amores? Esse capítulo a tia dividiu em duas etapas. Nós vamos estudar a primeira parte hoje, tá? E a segunda parte desse capítulo nós vamos terminar na aula que vem, para a gente poder finalizar a matéria aí para as nossas verificações, tá bom, meus amores? Então a tia aí inicia mostrando para vocês uma imagem da região Nordeste que intriga um pouco, né? Às vezes um pouco aí do que a gente, da noção que a gente tem da característica natural, né? Da região Nordeste. O que a gente está observando aí? Né? Uma área vasta, né? Com uma vegetação bem verdinha, bem densa, né? Provavelmente também é uma região, né, que vai apresentar uma umidade, né, no solo para a vegetação poder prosperar. E aí a gente, né, cara de se perguntar o seguinte, mas tia, poxa, a região Nordeste não é a região mais seca do Brasil, né? A região que vai ter o sertão, que vai ter aquelas áreas que são muito secas, com pouca umidade, que não tem muita característica, né, para desenvolvimento da vegetação. Pois é, meus amores, é justamente isso que esse capítulo vem fazer. Ele vem nos intrigar e nos levar à busca pelo conhecimento de compreender, tá? Que a região Nordeste ela é vasta em uma etnia, características, né, de etnias de espécies vegetais diferentes, de climas diferentes, de relevo diferente, e é isso que a gente vai procurar entender um pouquinho aí nisso aí hoje, ok? Então vamos lá, é uma região que vai apresentar uma diversidade natural muito grande, tá? E vai ser dividida em 4 sub-regiões que vão mostrar essas características distintas de cada região, ok? Então vamos lá, sétimo ano. Bom, aspectos naturais. A região Nordeste, né? Ela é uma região que vai apresentar aí grandes contrastes, igual a tia falou para você. Nós já temos, muitas vezes na nossa cabecinha, aquela ideia, né, preconceituosa de achar que toda a região Nordeste é seca, né, tem aquela vegetação caatinga, né, uma região muito seca, com muita cactáceas, né, muito cactos, arbustos secos, e não é isso que a gente vê, tá? A gente vai ver que nós temos paisagens semiáridas, com solo muito fraco, temperaturas elevadas, rios que iniciam, né, e que terminam porque não tem quantidade de água para ter o seu percurso. Porém, a gente vai perceber que tem algumas regiões em que a temperatura vai ser mais agradável, que vai ter mais uma grande incidência de chuva e que a gente vai ter sim, né, uma quantidade de vegetação nativa propensa aí nesse lugar. Então a tia vai mostrar aí para vocês agora do relevo, né? E é justamente analisando as características do relevo, ou seja, das características físicas que existem dentro de cada local aí da região Nordeste, que a gente vai poder compreender essa dinâmica desse aspecto natural. Então observem esse próximo mapa aí que vai mostrar como que tá, né, as unidades de relevo aí da região Nordeste do Brasil, ok? Então nós vamos ver em verdinho, vocês estão vendo aí em verde toda essa faixa litorânea, né, que vai contornar a região Nordeste aí, próxima ao nosso litoral, né, do Oceano Atlântico? Então, toda essa faixa verde, ela é uma faixa constituída por planícies, tá? E tabuleiros litorâneos, que são tipo aquelas grandes escarpas, né, que a gente tem aqueles muros altos assim, e depois vem uma região de planície, ok?
E aí, em amarelinho, que vocês veem que a gente tem aí uma grande quantidade, né, de uma região amarela, a gente pode ver que essa quantidade, que é a 4 e a 5, nós vamos ter muitas depressões, tá? São locais onde a gente vai ter um clima, né, mais ameno, não tão seco, não tão rústico assim, mas que a gente também vai ter essa diversidade vegetal, climática aí que a gente pode ver. Encerrando com os números 1, 2 e 3, nós vamos ter aí 3 tipos de planaltos diferentes. Nós vamos ter o planalto da Borborema, que é muito conhecido aí na região Nordeste, o planalto e chapadas da Bacia do Parnaíba e o planalto e serras do Atlântico Leste e Sudeste, ok? Vamos lá então, 7º ano. Bom, os planaltos, né, vão surgir devido aí ao desgaste provocado pela região de pela erosão, né? Ou seja, pelo desgaste das rochas cristalinas e sedimentares ao longo das eras geológicas, ou seja, a formação dos planaltos, grupo, não está somente, né, na formação individualizada. Desde quando a gente teve aí a formação geológica, né, do nosso planeta, né, das planícies, das montanhas, dos morros, das depressões, na divisão aí das placas, com o movimento das placas tectônicas, né, e a divisão da nossa Pangeia, nós tivemos aí a formação desses grandes planaltos, né, que estão aí há milhões e milhões de anos, né? Por exemplo, o Planalto da Borborema, que é muito conhecido, ele é muito trabalhado nas erosões. Vocês vão perceber, né, nas fotos do livro, que tem formas mais arredondadas, alguns planos, né, alguns topos que vão variar de 800 a 1.000 metros, ou seja, são planaltos que já sofreram, né, a ação de algum tipo de erosão, ou do vento, ou da chuva, ou da movimentação da formação da era geológica, né? Quando eles começaram a se formar. Já os planaltos e serras do Atlântico Sudeste distingue-se a Chapada Diamantina, tá? Que é muito conhecida também. Depois vocês colocam lá no Google e vão pesquisar um pouquinho sobre essa característica da Chapada Diamantina, né? É uma região que durante muitos anos foi explorada com a produção de diamantes, né? Então vale a pena dar uma olhadinha lá. A gente tem, né, a formação de rochas metamórficas, né? Ou seja, são rochas que já passaram por alguma transformação, tá? E que também tem diversos minerais metálicos, como o chumbo, o cobre, né? E alguns tipos de características também dessas regiões aí onde é formado por essas rochas metamórficas que foram passando por essas transformações, tá? As formas mais destacadas na porção sul com a Serra do Divisor, que o nome próprio já diz, né, divide as águas dos rios que pertencem ao Rio São Francisco, que é um dos rios aí mais importantes aí da região Nordeste, tá? E com as águas do rio Tocantins-Araguaia, tá bom, meus amores? Bom, as depressões também, conforme a gente viu lá no mapa, né? Ela está em grande parte do centro aí da região Nordeste, né? Existem duas grandes depressões, a Depressão Sertaneja e do Rio São Francisco e a Depressão do Tocantins. Elas estão aí acompanhadas pelo Vale do Rio São Francisco, né? Como a tia já falou, é o rio mais importante aí da região Nordeste, tá? E que vai ter regiões assim mais aplanadas também de características que vieram aí de um período de erosão, entendeu? As altitudes vão variar mais ou menos de 200 a 500 metros, né? Nessa depressão há icebergs, que vocês podem observar aí. Observem que a gente tem aí, né, essa região aí coberta aí pela água, né, do Monumento Natural Monólogo de Quixadá, tá? Que vai apresentar como se fossem essas ilhas, né, que a gente tem no meio de uma região onde tem muitos rios, muita água, né? Então não é iceberg, não. Icebergs é de gelo que a gente encontra no oceano. Isso daí são icebergs, ok? Bom, galerinha, e tem geralmente no interior do Ceará, de Pernambuco, né? Em algumas regiões aí próximo ao Rio Grande do Norte, tá bom? Bom,
As planícies litorâneas, né? As planícies litorâneas, gente, particularmente também são uma das características aí mais lindas que a gente tem na região Nordeste. Nós sabemos aí que a região Nordeste é tida como uma das regiões mais lindas do mundo, que tem as praias mais belas, né? Que a gente pode aí destacar. E a gente tem aí, né, o litoral do Maranhão, o litoral do sul da Bahia, né? A gente vai ter reservas de petróleo, que às vezes são muito exploradas aí nessas planícies litorâneas, assim como acontece também no Rio de Janeiro, né? A gente também tem essa exploração aqui. As planícies litorâneas, né, apresentam praias onde se formam dunas que chegam a 30 a 50 metros de altura. Por exemplo, a gente percebe, não sei se vocês já conhecem Natal, mas Natal a gente tem uma incidência grande de dunas, né? E é um dos atrativos turísticos aí da região Nordeste, no Rio Grande do Norte, são as dunas lá de Natal. A gente tem muitas características também de recifes, né? Natal também tem, a Bahia tem, Alagoas tem, a gente vai ter muita característica de recifes, formações rochosas, com arenito, com coral, entendeu? Por isso que a capital de Pernambuco é Recife, né? Devido a essa vasta região aí que nem a tia falou. É uma grande região turística, né? Que atrai milhares e milhares de turistas, não só brasileiros, mas estrangeiros também, para virem visitar essa beleza da nossa natureza aí, né? Em muitos lugares da região nordestina, a planície costeira se estreita e os tabuleiros ficam próximos aos oceanos, formando as falésias, que nem a gente pode ver aí. Esse muro alto que a gente vê aí encostado, né, nessas praias, são chamadas de falésias, né? Bom, o clima. Por estar situado na zona tropical, tá? A região Nordeste apresenta geralmente temperaturas elevadas, né? E grandes variações, tá? No entanto, a relação com as chuvas acontece ao contrário. Elas variam em frequência e volume ao longo do ano, além de terem distribuição muito irregular na região. Então, a questão das chuvas é outra característica que eu gostaria de destacar com vocês, porque tem regiões, né, no Nordeste que praticamente não chove o ano todo. Então, vocês podem ver aí três características de clima, tá? Em verde, nós vamos ter o equatorial úmido, né? Até mesmo porque é uma região que está mais próxima aí da região norte, né? Que tem essa característica aí da floresta amazônica, né? De ter bastante árvores, bastante vegetação, uma vegetação, né, que se adapta à questão úmida. Nós, em laranja, vamos ter o clima tropical. E em amarelo, nós vamos ter o semiárido, tá? Que são os locais onde a gente aí vai encontrar uma grande incidência de lugares onde praticamente não chove, tá? A hidrografia. Bom, a região Nordeste, né, possui também algumas características de redes hidrográficas aí também bastante distintas. Então a tia colocou esse mapa aí para vocês para destacar quais são essas regiões hidrográficas, né, que se destacam na região Nordeste. Então nós temos aí, lá em cima, onde a gente tem o Maranhão em marrom, nós vamos ter a região do Atlântico Nordeste Ocidental. Em verde escuro, onde a gente vê aí o Piauí, nós vamos ter o Parnaíba, que também é uma região hidrográfica, né, do Rio Parnaíba, famosíssima, que abastece aí uma grande quantidade de cidades. Em amarelo, nós vamos ter o Atlântico Nordeste Oriental, tá? Em laranja, nós vamos ter a do Rio São Francisco, tá? Como a tia já falou para vocês, é um rio aí um dos mais importantes, né? Se não for o mais importante que a gente tem na região Nordeste, que é o Rio Paraíba. E em lilás, a gente vai ter a do Atlântico Leste, tá bom? E vamos aí falar um pouquinho das características dele, né? A região hidrográfica do Atlântico Nordeste é uma região formada, né, por subbacias do rio Gurupi, Mearim, Tucunaré, Murim, e são caudalosos e perenes em virtude da alta pluviosidade. Esses rios nascem no interior do Maranhão e desaguam no Oceano Atlântico. Nela encontra-se Restinga, floresta equatorial, cerca de 6,2 milhões de pessoas vivem nessa região e sofrem com o lançamento de esgoto não tratado nos rios, principalmente na região, né, metropolitana da Grande São Luís, no Maranhão. Bom, essa característica aí que falou, né, desse rio, né, da questão da poluição, não é muito diferente do que a gente está acostumado a ver em outros estados, né?
Olha só, por exemplo, em São Paulo. São Paulo nós temos aí o rio Tietê, que é um rio aí, né, muito antigo, né, e que abastece grandes cidades, mas que também sofre com essa questão. Quando passa na região metropolitana de São Paulo, passa também por uma questão, né, de grande poluição e tudo mais. E a gente aqui no Rio de Janeiro também não é muito diferente, não, tá? Bom, a região hidrográfica do Parnaíba, né, depois do São Francisco, o rio Parnaíba é o mais importante da região Nordeste. Viu que a tia falou com vocês? Percorre águas semiáridas e pouco populosas. Nessa região, a falta de água é crônica e há pouca oferta de serviço de coleta e tratamento de esgoto. Além disso, as águas superficiais são mal distribuídas. Em contraste, essa região é rica em águas subterrâneas. Então, a gente sabe aí, né, que da grande dificuldade de levar água para essas regiões semiáridas aí, porque o rio, né, não chega com grande facilidade lá. Bom, galerinha, a região hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental vive quase 12,6% da população nacional. Os rios Jaguaribe e Capiraíbe, entre outros cursos de águas menores, abastecem algumas áreas nordestinas. Os rios curtos são pouco caudalosos, ou seja, tem uma pouquíssima fluxo de água, né, nesse local, e vai acabar também trazendo alguma dificuldade ali de abastecimento da população, né? Essa região abriga a floresta tropical e a caatinga, formações vegetais que são, né, características aí da questão nordestina propriamente dita, tá? Também serve a cultura canavieira, pecuária e também as madeireiras. Bom, a região hidrográfica do Atlântico Leste é formada com uma extensão pequena, tá? São regiões aí nas áreas litorâneas, onde a população já é mais numerosa. Há uma grande quantidade de lançamento de esgoto, né? Que muitas das vezes afeta as atividades turísticas dos balneários e as praias, né? Que são os grandes atrativos aí dessa região. E ainda tem o problema, né, que é o despejo de materiais provenientes das usinas de sucroalcooleiras, tá? Que compreende aí a qualidade da água. Essa usina, né, sucroalcooleira aí, são regiões, né, onde tem as usinas que trabalham com derivado da cana-de-açúcar, do etanol, né? E grande parte dos dejetos aí que saem dessas usinas são despejados aí nos rios, trazendo aí uma grande área de contaminação dessas águas, ok? Bom, a região hidrográfica do Rio São Francisco, como a tia falou, é a mais importante da região Nordeste e também acaba aí chegando, né, uma parte da região Sudeste também. O Rio São Francisco nasce em Minas Gerais e atravessa toda a Bahia, no sentido norte, até desaguar no Oceano Atlântico. Percorre diversos biomas, como o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica. Por ser um rio perene, é essencial para as comunidades, né? Porque é ele que vai trazer sustento, né? Na agropecuária, na pesca, né? E também tem aí a instalação das usinas hidrelétricas, tá? De Luiz Gonzaga, de Pau Afonso, de Mochotó, Xingó, entendeu? E aí existe uma polêmica muito grande, né? Com a transposição desses rios para poder fazer com que a água, né, desse rio tão caudaloso chegue a lugares onde há muita escassez hídrica, tá? É por isso que a transposição, ou seja, a mudança, né, do Rio São Francisco, no percurso do Rio São Francisco, né, acabou aí trazendo uma grande polêmica atualmente, né, entre entidades aí ambientais, entre a população e entre o governo, ok? Bom, quais são os argumentos a favor da transposição do Rio São Francisco? Aumento da oferta de água para as áreas urbanas semiáridas, mais produtividade no campo e na pecuária, melhoria na qualidade de saúde da população, né, que não tem acesso a uma água de boa qualidade. Porém, existem vários fatores contra, como a construção de canais para o escoamento da água, né, que afeta o habitat de muitos animais, desapropriação de terras para aquelas pessoas, né, que já viviam naquela região ali há muitos anos. A maior parte dos canais vai acabar beneficiando os grandes latifundiários, né, que tem uma grande quantidade de terra de criação de gado. Então, os ambientalistas acreditam
que isso já é uma questão política que acaba beneficiando mesmo esses grandes latifundiários, né? A construção de poços e cisternas tem custo mais baixo e pode atingir uma população em maior quantidade. Os açudes serão abastecidos com águas poluídas, né? O que pode trazer um grande problema aí para a vegetação e para os animais, né, que moram aí naquela região. Então, apesar de estar sendo construída, ainda é uma discussão muito grande aí essa questão da transposição do Rio São Francisco. Meus amores, a tia espera que vocês realizem essas atividades. A tia deixou pouquinhas atividades para vocês fazerem, tá? Mas tentem fazer e qualquer dúvida, a tia está disponível lá no canal Tirar Dúvida, ok? Meus amores, beijo no coração, estudem, hein? Bye, bye.